Para a mesa do segundo painel, Flexibilização de Direitos em Negociação Coletiva, convidamos o presidente de mesa, o senhor juiz Renato Sabino, coordenador deste evento. A desembargadora Ivani Contini Bramante, palestrante. Também palestrante, o desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. E como debatedores, a doutora Célia Regina Camac Stander e o doutor César Augusto de Mello. Com a palavra, o senhor presidente. Bem, vamos lá, em continuidade. Iniciei aqui os trabalhos na mesa, agradecendo a participação de todos pela disponibilidade de vir até esse nosso seminário. E nós vamos iniciar com a palestra da doutora Ivani Contini Bramante, que é desembargadora aqui da casa, é bacharel em Direito pela Universidade de São Bernardo do Campo, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, especialista em Relações Coletivas de Trabalho pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, é professora de Direito Coletivo e Previdenciário na graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, além de ser coordenadora do curso de pós-graduação em Direito das Relações do Trabalho da Faculdade de Direito também de São Bernardo, da mesma faculdade, em São Bernardo do Campo. Participou de diversas bancas de mestrado e de doutorado pela PUC de São Paulo, é autora de diversos artigos em Direito Constitucional, Coletivo do Trabalho e Previdenciário, e também já integrou os quadros do Ministério Público, foi ex-procuradora do Ministério Público do Trabalho, atualmente como desembargadora do TRT da 2ª Região. Doutora, tem a palavra. Tá bem. Só pega um pouquinho para cá para eu poder folhear. Cumprimento a todos os presentes. E eu quero aqui cumprimentar os organizadores deste evento, em parceria com o sindicalismo, na pessoa da doutora Leila, que é a nossa diretora da nossa escola. Cumprimento os componentes da mesa, doutor Sabino, doutor César de Mello, doutor Francisco Ferreira Jorge Neto. É uma honra estar aqui hoje e debater um tema tão polêmico que está sempre na atualidade. Aliás, o desiderato eterno do direito do trabalho é encontrar o ponto de equilíbrio entre o capital e o trabalho. E quando nós falamos de flexibilização dos direitos por negociação coletiva, né, o que está aqui em pauta é buscar os limites da flexibilização. E também o próprio tema hoje sugere flexibilização de direitos por negociação coletiva. Antes de perquirir sobre a flexibilização dos direitos materiais do trabalhador, pelo instrumento da negociação coletiva, é preciso saber: há no Brasil um direito à negociação coletiva? Porque muitas vezes o que nós percebemos é que os trabalhadores, mediante uma pauta de reivindicação, as encaminha ao setor patronal e não obtém resposta. Muitas vezes há uma recusa à negociação e nada há que se fazer quando há recusa à negociação. O único instrumento que resta é a greve. E nós sabemos também que a estrutura sindical brasileira e o modo como o sindicalismo se encaminha, não há força suficiente para comandar uma greve. Hoje nós nem percebemos mais greve por categoria. Algumas greves localizadas por empresa, porque a densidade sindical, ou seja, o número de associados ou o número de associativismo sindical é muito baixa, né? A densidade sindical é baixa.
e nós não conseguimos mobilizar a greve. Então, antes de traçar um panorama acerca da flexibilização e dos seus limites, seria necessário perquirir a respeito da flexibilização do direito coletivo do trabalho, do reforçamento desses instrumentos de atuação para a finalidade de manter o caráter progressista do direito do trabalho. É através da negociação coletiva que os trabalhadores têm a oportunidade de avançar com sua voz e voto na fixação das suas próprias condições de trabalho e de participar efetivamente da fixação das suas próprias condições de trabalho e ainda implementar um patamar mínimo civilizatório além daquele patamar fixado pela Constituição e pelas leis. Então, os trabalhadores só conseguem avançar numa melhoria da condição social através desse instrumento, da negociação coletiva. Mas os atores sociais que devem negociar são os sindicatos. E a estrutura sindical brasileira não permite, né, uma ampla negociação coletiva ou um direito à negociação coletiva. Eu peço que o primeiro slide seja colocado, por favor. Quais são as causas, né, da flexibilização? O direito do trabalho sempre teve um embate com o capital. De um lado, os trabalhadores pretendem o avanço e, de outro lado, existe aí a questão da lucratividade, o contraponto da lucratividade pela parte econômica. E hoje está em voga falar em crise econômica, crise da empresa por conta da globalização, da competitividade e da qualidade, e por conta disso da introdução das novas tecnologias. E ainda por conta das novas fontes de energia, todo o modo de organização produtiva e de trabalho se altera, necessitando as empresas de adequação setoriais negociada e os trabalhadores cada vez numa situação mais insegura, de adelgaçar a relação jurídica de emprego e migrar tudo para uma relação jurídica de trabalho, seja autônoma, cooperativada, teletrabalho, terceirização e outras modalidades de descentralização produtiva e de trabalho, que traz uma enorme insegurança ao trabalhador. Diante desse contexto, os sindicatos, que são estruturados por categoria, ficam, às vezes, perdidos na negociação, deixam de representar determinados trabalhadores que mudam pela nova tecnologia e ficam no desemprego estrutural. Então, muitas categorias perecem, né? Outras categorias novas nascem e a terceirização quebra a coluna vertebral da representatividade sindical. E há um adelgaçamento dessa representatividade ao lado dessa implosão do coletivismo dentro do ambiente de trabalho. No passado, todos os trabalhadores se reuniam dentro de uma mesma empresa e estavam em situação de igualdade. Hoje nós temos terceirização e eles estão espalhados. E dentro de uma mesma empresa existem várias representatividades sindicais. E cada uma com a sua política de atuação, e não há esse coletivismo, há uma implosão do coletivismo e do associativismo. Isso faz com que também ocorra um crescimento do mercado informal de trabalho e, ao mesmo tempo, há uma necessidade de fortalecimento dos sindicatos. E, por outro lado, existe o intervencionismo estatal, que, na tentativa de frear a agressividade da exploração do homem pelo homem, acaba, por vezes, legislando até de modo contrário e impondo alguns obstáculos à liberdade das partes. E nós temos, então, um divórcio entre a legalidade e a realidade. Todos nós sabemos que... O próximo, por favor. Todos nós sabemos que a relação trabalho-capital, ela sempre foi conflituosa. Evidentemente que os interesses são díspares, não é? Então, nós temos várias formas de compor o conflito coletivo de trabalho, mediante a conciliação, mediação e negociação coletiva, por acordos e convenções coletivas. Caso resulte infrutífera a atuação das próprias partes,
entra aqui um terceiro para auxiliar, que é a questão da arbitragem e a solução jurisdicional por dissídio coletivo. E para forçar também a solução do conflito, nós temos assegurado no ordenamento jurídico a autodefesa, que é o direito de greve, os piquetes, o aliciamento para que os trabalhadores aderirem à greve e alguns expedientes utilizados pelos trabalhadores, que às vezes descambam no ilícito, que é a sabotagem e a ocupação de estabelecimento. Pois bem, próximo. Como é que os trabalhadores, ou quais são os mecanismos assegurados constitucionalmente para que os trabalhadores avancem com sua voz e voto e participem da fixação das suas próprias condições de trabalho? Há um ditado de que, no passado, na Revolução Industrial, quem fixava unilateralmente as condições de trabalho era o empregador. Diante da questão social e da exploração exacerbada do homem pelo homem, o Estado passou a fazer uma interferência. E aí surgiu o direito do trabalho e surgiu também o sindicalismo. E na modernidade fala-se em neoliberalismo. Qual é a diferença do liberalismo clássico, onde as partes serão livres para fixar as condições de trabalho, com o neoliberalismo atual? No passado, era a lei do patrão, e não foi assegurada a igualdade no plano material, a igualdade era apenas o plano formal. Com o intervencionismo estatal, assegurou-se um mínimo do patamar de dignidade, e esse mínimo ainda persiste na Constituição Federal, por exemplo. Mas hoje fala-se em neoliberalismo, qual seja, o retorno da fixação das condições de trabalho via negociada, com liberdade, mas agora com o suporte do sindicato. Então, no passado, era o laissez-faire, laissez-passer, o fazer e deixar fazer, né, no plano individual. E hoje, fazer e deixar fazer, mas no plano coletivo. Então, hoje, fala-se que as partes podem livremente contratar, desde que com o suporte dos sindicatos, né? E aqui entra a questão da flexibilização e dos limites da flexibilização e do papel do sindicato e até onde o sindicato pode ou não reduzir direitos. E entra em voga aqui o tema que já é objeto já foi objeto de projeto de lei, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, as partes eram livres, o Estado fez interferência, e hoje há o que nós chamamos de teoria do reenvio. O Estado sai de cenário e devolve para a sociedade, para as partes, a missão de autorregulamentar os seus interesses próprios. E esse reenvio agora com o suporte coletivo, com a presença do sindicato. Pois bem, foi essa a sistemática adotada pela nossa Constituição Federal. De um lado, a Constituição Federal assegura o direito à melhoria da condição social por negociação coletiva, fixa um patamar mínimo de direitos no artigo 7º, né, quando diz que são direito dos trabalhadores e fixa todos os direitos. Só que lá também vem e diz, né, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da condição social. Então, permite que outros direitos sejam criados para melhorar a condição social do trabalhador. E como é que esses outros direitos são criados? Quais os instrumentos para criar esses outros direitos? A própria Constituição Federal traça o sistema e traz os atores sociais responsáveis pela criação de novos direitos, para a melhoria da condição social. Quem são esses atores? Os sindicatos. Está lá com todas as letras, no artigo 8º, inciso 3, que cabe ao sindicato a defesa dos interesses, né, individuais e coletivos da categoria, direitos e interesses. Quando fala em defesa de interesse, é justamente criar direito novo. E quando fala em defesa de direitos, é defender direito posto lesado.
Então, já está lá com todas as letras que os atores sociais são os sindicatos. E no artigo 8º, inciso 6, diz que é indispensável a presença do sindicato nas negociações coletivas. Então, nós temos os atores sociais, que têm o poder social e jurídico de criar direito novo, porque defende interesses, e ainda, no artigo 8º, inciso 6, o dever de negociar. Do que nós extraímos? Que a Constituição Federal, ao repartir as competências, e principalmente as competências normativas, colocou o sindicato como ator social com competência normativa, através da autonomia privada. E onde é que está esse princípio da autonomia privada? No artigo 1º, inciso 13.4, que trata da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa. A palavra livre iniciativa não está adjetivada. Pode ser livre iniciativa econômica, jurídica, política, associativa e normativa, em todos os planos. Então, nós pegamos do preâmbulo da Constituição, nós vamos extrair esse mecanismo de melhoria da condição social do trabalhador e de efetividade dos direitos, né? E nós vamos extrair também da Constituição os mecanismos de gestão da crise para que a empresa possa melhorar a sua produtividade com maior lucratividade e alcançar a relação custo-benefício. E qual é a missão do jurista? Compatibilizar tudo isso que está na Constituição, né? Por favor, o próximo. Então, tomando aqui os mecanismos de melhoria da condição social do trabalhador de efetividade, nós temos a autonomia privada coletiva, o reconhecimento do poder social jurídico dos sindicatos, primeiro, de representar os interesses da categoria, de autorregulamentar os interesses próprios da categoria e de criar direitos novos para a melhoria da condição social. E de onde nós extraímos de dentro da Constituição esse arcabouço, né? Por favor, pode passar. Primeiro, do princípio que está encravado no preâmbulo da Constituição Federal, que preconiza a solução pacífica das controvérsias. Ora, se o preâmbulo da Constituição preconiza o princípio da solução pacífica das controvérsias, está ali a matriz de todos os métodos de soluções de conflito extrajudiciais. Incluído ali naquele princípio, na dimensão de conteúdo, a negociação coletiva, a conciliação, a mediação e a arbitragem. É dali que nós extraímos os fundamentos das soluções extrajudiciais, né? E, para tanto, nós queremos, com este princípio, realizar, no âmbito da relação trabalho-capital, queremos realizar a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. A livre iniciativa econômica, de um lado, e a livre iniciativa de trabalho, de outro lado. E, portanto, nós queremos, com tudo isso, buscar também a igualdade. O papel fundamental do sindicato é trazer em pé de igualdade o trabalhador frente ao econômico, porque ele está em posição de desigualdade. Sozinho, o trabalhador não tem voz e voto. E associado e representado pelo sindicato e despersonalizado frente ao empregador, nós trazemos ele para o plano da igualdade. Ao mesmo tempo, as normas coletivas impõem uma igualdade de tratamento aos trabalhadores que têm trabalho igual. Por isso, o piso salarial da categoria. E, de outro turno, impõe em patamar de igualdade as empresas do mesmo setor econômico, que vão ter o mesmo custo do trabalho. Então, nós realizamos o princípio da igualdade, tanto no âmbito do capital, quanto no âmbito do trabalho. E asseguramos aqui o patamar de livre concorrência, pelo menos em termos de mercado de trabalho e custo do trabalho. Olha a função do sindicato, de realizar o princípio da igualdade e de avançar nos direitos sociais. E não falo só do sindicato dos trabalhadores, eu estou aqui também a me referir ao sindicato patronal. A função dos sindicatos, tanto do lado patronal quanto do lado dos trabalhadores.
E, por isso, a Constituição reconhece os atores sociais que criam esses novos direitos, impõe a eles um dever de negociar e reconhece a força normativa dessa negociação coletiva exitosa, que é o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Ora, então, nós temos um poder legislativo privado na Constituição? Temos um poder legislativo privado social. Tudo reconhecido, porque é missão da Constituição distribuir competências. E o sindicato, ele é diferente de uma associação civil comum que só representa os sócios, porque ele tem esse poder normativo, de impor condições de trabalho para toda a categoria. É um munus público que a Constituição lhe dá, porque lá está escrito cabe aos sindicatos. É um verbo imperativo. E lá diz também que é obrigatória a presença do sindicato. Então, é dever dele comparecer e negociar. Não pode se recusar. Sob pena de cabimento de punições por não observância do princípio da boa-fé. Não há punições para quem descumpre o dever de negociar, mas é conduta antissindical, prevista na Convenção 87 da OIT. E ainda nós temos o princípio da melhoria da condição social no artigo 7º caput. O que significa isso? Significa que é vedado o retrocesso social. Então, toda negociação coletiva tem que pautar, sob o ponto de vista material, por essa diretriz. Então, nós temos um direito à negociação coletiva, a Constituição me aponta quem são os atores sociais, me aponta o dever de negociar, aponta qual é o instrumento da negociação coletiva, que é o acordo e a convenção, e me aponta a força normativa disso tudo e me dá qual é o conteúdo. Qual é o conteúdo? Condições de trabalho. Mas que tipo de condições de trabalho? Que vise a melhoria da condição social. E ainda, ela admite o princípio da adequação setorial negociada quando permite a redução de salário e a redução de jornada. Mas eu não posso interpretar a Constituição em tiras. É necessário interpretar a Constituição à luz do caput, porque todos os incisos estão atrelados ao caput. Posso reduzir salário? Sim, desde que vise a melhoria da condição social. Então, eu tenho que sempre pensar numa contrapartida, que não necessita ser da mesma natureza. Eu posso reduzir salário em troca de estabilidade, mas no conglobamento da negociação é necessário que haja avanço na melhoria da condição social. E na redução da jornada, de igual modo, lá impõe que haja uma compensação. Se for uma compensação dentro do módulo semanal, e nós temos que pensar também na saúde do trabalhador. Tudo bem, pode ser até por acordo individual, não precisa nem ser acordo coletivo, mas se extrapolar o módulo semanal, nós necessitamos do apoio do sindicato, porque é necessário que haja uma contrapartida, para assegurar o patamar mínimo de dignidade. Então, esses são os fundamentos constitucionais do direito à negociação coletiva. O problema é operacionalizar isso na prática, né? Porque muitas vezes nós sabemos que existem resistências à negociação, recusa à negociação, e os trabalhadores batem à porta do judiciário e agora nós temos o comum acordo, né? O judiciário diz, volte para a negociação, porque eu não posso fazer nada. E fica um ciclo vicioso, extingue o dissídio, eles fazem greve, bate na porta do judiciário, extingue o dissídio porque não tem como acordo, eles fazem greve, bate na porta do judiciário. Né? E a teoria do reenvio, o tiro saiu pela culatra, porque nós estamos reenviando tudo e devolvendo o conflito para a sociedade. Foi pensando nisso, inclusive, que o nosso tribunal, diante de da extinção de todos os dissídios coletivos, teve uma iniciativa pioneira de criar o núcleo de conciliação e mediação dos conflitos coletivos. Então, não tem como acordo, não tem porquê. Porque eu não consigo. Então, vamos negociar o mérito. E tenta lá fazer negociações exaustivas, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessário, para que as partes aprendam a negociar,
incorporem, né, nos usos e costumes a negociação de todos os dias, e cremos que até vai chegar uma hora que nós não vamos nem precisar mais desse núcleo, porque as partes vão aprender, porque não existe esse costume da negociação, justo porque o Estado interfere muito e assegura muitos direitos, e as partes apostam, né, em deixar tudo nas costas do judiciário. Como as coisas estão mudando, esse debate é extremamente oportuno, né? E aqui entra a questão da negociação e o conteúdo dessa negociação. Por favor. Quais são, então, os mecanismos de gestão da crise? Aí vem a questão da desregulamentação, flexibilização, a flexsegurança, que é uma flexibilização com limites, a flexiprecarização, que é a questão da flexibilização sem limites. Fala-se hoje em flexi-rearranjo e recontextualização das relações trabalhistas. Então, o discurso é o seguinte: a CLT é antiga, a CLT não atende mais nada, a CLT está ultrapassada, nós temos milhares de leis esparsas e a CLT já não vale para nada porque as relações trabalhistas já não é mais naquele contexto. Mas nós temos uma Constituição. A nossa CLT ela tem que ser atualizada à luz da interpretação constitucional. A nossa CLT ela tem um papel, né, simbólico muito importante. O trabalhador diz, assim como o brasileiro pode levantar a Constituição e dizer eu tenho uma Constituição, embora ela não seja aplicada como nós queremos, o trabalhador tem esse orgulho de dizer eu tenho uma CLT, eu tenho um diploma que me protege, né? Então, aqui entra essa discussão dos limites da negociação, né? O que eu quero dizer a vocês é que dentro desse panorama, por favor, passe aí que eu já recebi um cartão aqui que é amarelo por enquanto. Nós temos flexibilização constitucional, a própria Constituição assegura aí o poder de reduzir salários de jornada. Nós temos flexibilização que vem da lei, que decorre da lei, que é a flexibilização legal. Todos sabem que o regime da estabilidade decenal passou para o regime do fundo de garantia, nós temos banco de horas, terceirização, e alguns projetos aí que tentam incluir a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, quanto às fontes da flexibilização, ela é constitucional, legal, administrativa. No âmbito da administração, da fiscalização do trabalho, quando se introduziu o critério da dupla visita e também a atuação pedagógica do fiscal do trabalho, de não multar logo na primeira vez que vai, mas dar um tempo para a empresa se adequar, é uma espécie de flexibilização administrativa. A flexibilização negocial, que é por negociação coletiva ou individual, e a jurisprudencial. Tem mais um item aí no slide. E a flexibilização jurisprudencial, que retrata as súmulas, né, do TST, que permitem a flexibilização numa forma interpretativa, dizendo que é possível o sindicato negociar de tal e qual modo. Pode passar. Eu trouxe alguns exemplos de súmulas flexibilizantes, né, que é a compensação de jornada, em que se aceita aqui, por acordo individual, a compensação de jornada. Pode passar bem rápido? A súmula que trata, a 331, que trata da terceirização, pode passar, e que admite terceirização não só nos casos previstos em lei, mas também há terceirização quando não se trata de atividade fim, né? Que seja atividade meio. Essa filigrana jurídica de atividade fim e atividade meio não vale para nada, é só para a gente ficar discutindo o que é atividade fim e o que é atividade meio, né? O que, na verdade, ocorre é uma precarização das relações de trabalho com essa questão, né? Qualquer tipo de terceirização poderia até ser permitida, desde que houvesse aí a responsabilidade solidária e assegurar o mesmo patamar de dignidade dos trabalhadores que compõem a empresa. Bastaria o princípio da igualdade e o princípio da e a responsabilidade solidária, que nós não teríamos nenhum problema, né? Mas nós ficamos criando filigrana jurídica para justificar a precarização, e essa é uma delas. Pode passar? A 349, que fala do acordo de compensação
de horário em atividade insalubre, celebrada por acordo coletivo. Então, essa daqui é uma questão também que se discute a validade de acordo de convenção coletiva. Na hora extra, onde a atividade é insalubre, se é necessário ou não a inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. Ora, se o Ministério do Trabalho e Emprego dá o aval, pode. Se não dá o aval, não pode. O que muda? Não muda nada. Muda o seguinte: o indivíduo está em contato com agente agressivo, cuja norma de medicina e segurança do trabalho diz que o limite de tolerância é 8 horas, e eu estou permitindo que ele fique 10. Ninguém pode autorizar isso. Não é isso? Porque é a mesma coisa que revogar o que está na lei. Então, eu estou, assim, só trazendo alguns exemplos. E a 423, por favor, passa a última, que trata do turno ininterrupto de revezamento, dizendo que não, mesmo que no turno ininterrupto de revezamento haja prorrogação de jornada, a 7ª e a 8ª não será remunerada como extra, né? Vejam. E a 437, que trata do intervalo para repouso e alimentação, que vocês já conhecem também, que é o horário de refeição e descanso, pode passar. E, por fim, isso. E a próxima, que trata da jornada 12 por 36, que também agora, antigamente, nós sempre entendemos que essa jornada não era válida, não era válida, não era válida, e, de repente, passou a ser válida da noite para o dia, né? Não sei qual o fundamento, mas passou. E também a 449, que trata dos minutos que sucedem e que antecedem, não é mais remunerada como extra também. E eu trouxe aí duas ou três jurisprudências, uma que admite a possibilidade de terceirização, por exemplo, essa daqui permite a jornada noturna reduzida. Então, é possível, por exemplo, adicional noturno é 20%, mas se o sindicato negociar que vai ser 40%, a hora noturna não é mais de 52 minutos, pode ser de 1 hora, porque houve aí uma contrapartida. Então, aqui, exatamente nessa jurisprudência, fala da regra da contrapartida, né? E algumas que falam da impossibilidade. Então, é complexa e polêmica a questão, né? Essa daqui tratou da impossibilidade de alteração do adicional de periculosidade, ou da base de cálculo do adicional de periculosidade, porque isso é matéria legal. E também tem uma outra que trata de adicional, de supressão ou de adicional de valores do fundo de garantia. Até isso na lei do fundo de garantia. Enfim, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: é permitida a flexibilização por negociação coletiva? A flexiprecarização não. Então, nós devemos optar pela flexsegurança, qual seja a flexibilização com segurança. Quais são os princípios que devem ser observados para que haja esses limites, né? Eu coloquei aqui para vocês, primeiro, o princípio da inafastabilidade da tutela sindical. Não é possível flexibilizar unilateralmente e nem diretamente com os trabalhadores sem qualquer proteção sindical. Então, o princípio da inafastabilidade da tutela sindical, o sindicato deve estar presente. E aqui entra o discurso, se o artigo 617 da CLT, que permite negociar direto com o empregado, se está recepcionado ou não pela ordem constitucional. O princípio da boa-fé, a negociação deve ser espelhada na boa-fé, né? E também, pode seguir, o princípio da informação. Não dá para flexibilizar a pretexto de crise econômica da empresa sem ter real acesso aos dados que comprovem que a empresa está realmente em dificuldade econômica. E hoje nós negociamos, como dizia minha avó, com o nariz dentro do saco. Ninguém sabe nada, né, o que está sendo negociado. E também a questão da boa-fé, negocia-se PLR, vamos negociar R$100, mas tem lucro, não tem lucro? Não, vamos negociar R$100, que é o chamado cala-boca. Né? Vamos dar R$100, que assim eles calam a boca. Então, nós negociamos assim, sem o princípio da boa-fé. Não há esse princípio da boa-fé. E nem o princípio do acesso ao direito à informação, que é assegurado na Constituição, está lá, artigo 5º, inciso 14. Assegurado o direito à informação. O princípio, pode passar, da democracia sindical.
Negocia-se com sindicatos não representativos, que faz assembleia com meia dúzia de gato pingado, que não representa a vontade da categoria. Ninguém perquire aí o princípio da democracia interna sindical, se a assembleia é expressiva e se realmente os trabalhadores querem aquela flexibilização, né? E o princípio da razoabilidade. As reivindicações, elas devem ser justas e razoáveis. E ainda, pode passar, muitas negociações de flexibilização, em vez de pacificar, acirra. Os trabalhadores ficam insatisfeitos, e este é um dos motivos que muitos trabalhadores se desfiliam do sindicato. Ficam com raiva do sindicato, quer saber de sindicato? Ah, porque negociou lá e eu não queria o banco de horas, eu sou obrigada a cumprir o banco de horas, né? E o princípio da proteção, que se discute também, no direito coletivo vigora o princípio da proteção? Evidentemente, nós temos que verificar a vida, a saúde, a segurança, a integridade moral, a honra, a privacidade. Esses são assuntos intocáveis. Eu não posso negociar por norma coletiva a revista íntima. Eu é que quero saber se eu quero ser revistado ou não. Como é que o sindicato negocia a revista íntima? Olha, negociar a revista de pertences até vai lá, mas revista no corpo da pessoa, isso é indisponível da pessoa, o sindicato não pode negociar isso, né? Então, nós temos que ter esses parâmetros, os limites, né? E aí entra também o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, o princípio da continuidade da relação de emprego. Nós sabemos, e aí há até uma crítica às vezes, que o sindicato negocia despedida coletiva, negocia PDV. E há quem diga, olha, o sindicato não pode negociar por conta do princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da primazia da realidade. Então, eu quero encerrar por aqui, só concluindo. Por favor, vá no último slide que eu vou concluir, que meu prazo já estourou. Né? Nós devemos aqui, não há como tapar o sol com a peneira. A flexibilização está aí, o princípio da adequação está aí, é necessário, o direito não pode ser estático, amarrar, engessar, é preciso se ter dinâmica, né? O direito do trabalho é o mais progressivo de todos eles, é uma dinâmica muito grande. O Estado não consegue tudo regular, cada categoria tem a sua especificidade, cada empresa tem a sua realidade de mercado, de maquinário, de produtividade. Então, é evidente que a norma coletiva é a mais dúctil, a mais maleável, que vai atender os interesses. Aliás, a norma coletiva é a mais, dentre todas as normas, as que emanam do Estado, é a mais legítima, porque está tratando direto com as partes, a manifestação de vontade é direta das partes, e é aquela que tem mais eficácia e que representa o acesso à ordem jurídica justa. É a mais legítima de todas. Mas, tendo em conta essas deturpações de representatividade sindical e essas deturpações dos limites da negociação coletiva, por vezes essa norma não tem a eficácia desejada, né? Então, nós pugnamos aqui pelos limites constitucionais à negociação coletiva, dizendo que o desiderato de equilíbrio entre relação trabalho e capital não pode deixar de ser observado. E sempre tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social de um lado, e a livre iniciativa e o direito de propriedade do outro lado. É esse ponto de equilíbrio que nós devemos buscar, né? E eu queria só fazer um registro aqui, em que pese para alguns o Poder Judiciário ser unilateralista e pender sempre, batendo forte no sindicato e dando interdito proibitório, não é bem assim. Existem juízes que têm todo o direito do livre convencimento motivado, e existem juízes que pendem em dar o interdito proibitório e não anular as normas coletivas quando afrontam, né, o ordenamento jurídico, mas existem outros que não dão interdito proibitório, que privilegiam os sindicatos, tanto os sindicatos patronais quanto o sindicato dos trabalhadores, e fazem todo o esforço numa negociação coletiva e na busca do acesso à ordem jurídica justa, né? Eu só quero fazer esse registro porque me parece que no primeiro painel foi endereçado como se o judiciário fosse aqui, né? Está aqui na Berlinda, é como se o judiciário fosse o algoz e que estivesse aqui para acabar com o sindicalismo e acabar com os direitos trabalhistas. Não é bem assim. Eu me incluo
dentre a categoria dos juízes que procura ter o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutor Ivani. Eu passo agora a palavra para o segundo palestrante do painel, desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador aqui do Tribunal da Segunda Região, aqui da Casa, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor convidado da pós-graduação da Escola Paulista de Direito e autor de inúmeros livros da área trabalhista, destacando aqui dentre eles o Direito do Trabalho, já na 7ª edição, Direito Processual do Trabalho, na 6ª edição, Prática Jurídica Trabalhista, em 5ª edição, redigindo a sentença trabalhista na 4ª edição, além da 2ª edição do curso de Direito do Trabalho e o livro sobre os empregados públicos, já agora na 4ª edição. Passo a palavra ao desembargador para que faça suas considerações. Antes de mais nada, meu boa tarde a todos. É sempre um prazer estar conversando com sindicalistas, com operadores do direito, com juízes, oxalá, com o ser humano. Em alguns momentos, nós nos colocamos assim: o que é ser neutro? O que é ser imparcial? Eu costumo dizer, na minha singeleza e no aspecto de quem é direto naquilo que se propõe a fazer, não há juiz neutro, como não há ser humano neutro. Todos nós carregamos conosco toda uma série de valores, positivos, negativos, neutros. Nós vivemos a realidade dos nossos pais, dos valores que nós recebemos nas nossas educações, daqueles valores que precedem ao campo da nossa espiritualidade, e quando escolhemos sermos um simples trabalhador de chão de fábrica, ou sermos um advogado, ou sermos um juiz, o fazemos por uma opção própria. Claro está que esta opção é condicionada por uma série de fatores. Fatores de origem social, fatores de origem econômica, cultural, etc, etc, etc. Um dos debatedores muito bem disse: juízes são homens e mulheres. E, de fato, concordo com ele. Só que cada um de nós vive num mundo que é um universo. E o universo não tem um aspecto de ser algo homogêneo. Ele é algo extremamente diferente. Uns são diferentes dos outros. Isto em qualquer campo do conhecimento, isto em qualquer campo da atuação nossa de seres humanos. Então, diante deste universo, posso dizer, de alguém que há 26 anos escolheu o campo da magistratura, que eu sou uma pessoa que, quando julgo, carrego comigo tudo aquilo que eu sou. Claro está que eu sou obrigado a justificar, diante do universo da matéria de fato, da matéria de direito, qual é a minha exata convicção. E nesta exata convicção, eu passo por uma série de princípios, respeitando um dever maior, que é o dever de fundamentar os atos jurisdicionais. Então, neste sentido, eu posso, como juiz, ao ler um texto de um colega, fazer uma crítica acadêmica. Como eu também posso, como juiz, diante de uma cláusula que se apresenta num dissídio coletivo a mim destinado, para que eu faça a sentença, para que eu proponha o voto, até que ponto
aquela cláusula interfere ou não. Então, a pior forma de nós nos referirmos ao nosso próximo é querer generalizar. Isto quando nós somos parte de um universo grande. O TRT de São Paulo são 94 desembargadores. Ter uma opinião de um consenso é algo intangível, porque diversas são as cabeças, diversas são as sentenças. Então, com isso, eu quero dizer, ratificando as palavras da minha colega, doutora Ivani, que eu também posso dizer que há juízes que têm um lado social mais aguçado e outros nem tanto. Como também há sindicalistas que são mais operantes e outros menos operantes. Como há sindicatos que são mais ou menos pelegos, entre aspas. Tudo faz parte da diversidade de seres humanos que somos nós. O dia que nós sermos iguais, nós não mais aqui estaremos. Não haverá poder judiciário, não haverá sindicato, não haverá nada. Por quê? Não haverá conflito de interesses. Ponto. Fazendo esse breve paralelo e adentrando ao tema da minha exposição. A doutora Ivani, como sempre, falou tudo. E eu poderia dizer assim, encerro a minha exposição agora. Mas, em contrapartida, poderia dizer assim, estou fugindo de me opor em algumas questões que ela colocou. Em primeiro lugar, a CLT reflete uma opção política, uma opção histórica do Brasil. O Brasil de há 70 anos atrás não é o Brasil de hoje. Então as pessoas dizem assim, a CLT está, como poderíamos dizer, caduca. A CLT não mais atende aos interesses da classe em que hoje nós estamos inseridos, que é capital e trabalho. Eu diria assim, a CLT como algo que existe e que é cantada e decantada e que está dentro do nosso sistema de atuação, do nosso dia a dia, é um diploma que tem uma razão de ser histórica, passada, presente e futura. Eu não sou daqueles que professam que a CLT deva passar por uma reestruturação a ponto de quebrar a sua espinha dorsal. Porque se nós adotássemos esta linha de raciocínio, seria negar toda uma evolução de vocês sindicalistas, porque o direito do trabalho não surgiu como uma dádiva do Estado, mas, num certo momento da construção nossa, o direito do trabalho foi absorvido pelas lutas sindicais e muitas daquelas bandeiras se transformaram em normas. Aquilo que nós costumamos dizer, o modelo legislado, uma fonte heterônoma, representada pelo Estado, aonde o Estado edita normas e, ao editar essas normas, procura disciplinar as relações individuais e coletivas de trabalho. Muitas dessas normas são normas que refletem algo que, há 100 anos atrás, era quase que intangível, mas que hoje, se nós disséssemos, vamos flexibilizá-las, seria que como se fazer um retrocesso. Então, posso começar na seguinte afirmação: flexibilizar não é, em hipótese alguma, a oportunidade que se possa dar a qualquer interlocutor, seja em nível individual, seja em nível coletivo, de desregulamentar as normas individuais e coletivas do trabalho. Então, entendo eu que a autonomia privada, seja em termos individuais, seja em termos coletivos, sempre terá que conviver com
o direito legislado, a fonte estatal, dizendo, não só no artigo 7º da nossa Carta Maior, como no artigo 8º também da Carta Maior, quais são as linhas mestras mínimas de proteção ao trabalhador no aspecto individual e no aspecto coletivo. Então, o que nós podemos dizer? Que o modelo legal, seja qual seja o momento histórico de hoje, como daqui a 100 anos para frente, ele sempre estará. Por quê? Sempre haverá a necessidade de se compor um mínimo este que nenhum dos interlocutores, seja em termos individuais, seja em termos coletivos, poderá negociar. É o predomínio da fonte heterônoma, representada pela fonte estatal, no modelo legislado. Quando eu entrei na faculdade, já faz um certo tempo, quando eu tive as primeiras aulas de Direito do Trabalho, lá aprendi que a negociação coletiva só poderia estabelecer algo que fosse melhor. Então, dentro das fontes, entre o modelo legal e o modelo negocial, eu nunca poderia admitir uma norma coletiva que fosse contrária a uma norma estabelecida no modelo legal. Claro está que ao longo das últimas décadas, muitas regras que eram benéficas foram flexibilizadas. E esta flexibilização é aquilo que foi dito, está na própria lei ao alterar regras mínimas de proteção. Contudo, mesmo no momento atual em que nós estamos vivendo, não concebo, em hipótese alguma, que a palavra flexibilizar possa ser vista como total desregulamentação. Acredito eu que flexibilizar deva ser, sim, entendida como uma adaptação das relações individuais e das relações coletivas, trazendo essa adaptação face ao momento que estamos vivendo, condicionados por avanços tecnológicos, por dificuldades econômicas, etc., etc., etc. Contudo, nunca assumindo a flexibilização como um substitutivo do modelo e nunca admitindo a flexibilização em termos individuais. Então, eu posso concluir que flexibilizar é um processo de adaptação. Ponto. Contudo, como um processo de adaptação, ele precisa ter um vetor. E este vetor não pode e nem deve ser aceito pela autonomia individual entre empregado e empregador. De forma alguma. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas não permite. E, em segundo lugar, o princípio da condição mais benéfica também não permite. Artigo 9º da CLT, combinado com o artigo 468, também da CLT. Então, qual seria este caminho? Este caminho, indubitavelmente, passa pelo processo de negociação coletiva. Processo esse que se baseia no diálogo dos seres coletivos do direito coletivo, que, basicamente, são as entidades sindicais patronais e de trabalhadores, que, na busca de um processo constante de diálogo, possa estabelecer quais são ou quais devam ser estas novas regras que irão nortear, em um dado momento, as relações dentro da base. Seja uma base que envolva a categoria, convenção, seja uma base que envolva uma
empresa ou um grupo de empresas um acordo coletivo. Eu penso, aliás, tenho quase certeza, faço as minhas convicções, que a flexibilização é possível, é válida, é necessária face a este processo de adaptação. Deva ser pela via negocial em que o sindicato esteja presente, no mínimo o sindicato dos trabalhadores. Contudo, a grande dificuldade é dizer qual é o exato limite desta flexibilização. Já li um pouco, não tanto como a doutora Ivani, mas é algo que me traz algumas discussões. Eu, como operador do direito, sempre estive atuando em dissídio individual. Eu não tinha aquela visão do coletivo como operador. Cheguei ao tribunal por antiguidade e fui trabalhar logo no primeiro dia na SDC, com uma vontade louca de sair. Verdade. Tem colegas meus que olham para mim e dizem assim: você gosta daquilo? Eu tenho uma norma para comigo, eu não gosto de falar daquilo que eu não conheço. Eu tinha uma certa dificuldade, porque o desconhecido sempre nos traz insegurança. Claro, mas fui estudar um pouquinho, ainda estou estudando, passei a gostar daquilo. E hoje, se me dissessem assim, você quer sair? Eu diria, não sou louco. Por que não? Porque eu passei a gostar. Eu passei a ver que o direito coletivo, o dissídio coletivo, não é algo assim como se pode pensar um bicho. É algo diferente, claro que está, e eu passei a ter uma visão do todo, ao contrário de toda uma formação minha como operador do direito, na visão pessoal, na visão do conflito individual, ok? Então, veja, nesta linha de raciocínio, o que nós podemos pensar? Qual seria este direito mínimo? E eu posso dizer, tudo que seja segurança e medicina do trabalho não pode ser objeto de flexibilização. Em segundo lugar, tudo que esteja relacionado com a duração da jornada de trabalho. Aí eu coloco férias, a duração da jornada de trabalho propriamente dita, a questão do repouso semanal remunerado e a questão dos intervalos, em especial o inter e o intra. Então, nós teríamos medicina e segurança do trabalho e duração da jornada de trabalho. Em terceiro lugar, o que nós poderíamos dizer que deva ser uma questão? Política de salário mínimo e de pisos salariais. Isto é uma questão que deva estar regulamentada como algo que não seria passível de haver uma violentação das normas mínimas legais. Em quarto lugar, trabalho da mulher. Em quinto lugar, trabalho da criança e do adolescente. Eu dou uma visão restritiva a essa limitação. E por que eu dou esta visão restritiva a esta limitação? Na substituição da tutela legal pela tutela negocial. Porque eu entendo que, no mundo do diálogo, estas cláusulas elas serão transitórias. E por elas serem transitórias, podemos sim pensar que respeitando o aspecto da adequação negocial setorial naquela empresa, naquela realidade, quando se puder mudar, se poderá mudar talvez para o melhor, mas em certo momento podemos sim flexibilizar. Ponto. Mas respeitando esses 5 grandes campos de matérias que pegam, na minha singela
visão de mundo, aquilo que nós chamamos do direito mínimo do trabalho, que deverá sempre ser regulado pela atuação estatal. Ponto. Finalizando a minha exposição, há uma certa tendência do TST em limitar, em certos aspectos, a negociação coletiva. Uma hipótese é a redução da duração do intervalo, intra-jornada. Súmula 437. Não vale a negociação coletiva. Em segundo lugar, não vale também a negociação coletiva para reduzir percentuais do adicional de periculosidade. Isto não é possível, porque houve o cancelamento da súmula 364 nesse sentido, com a sua reformulação, se não me engano, do item 2º. Por outro lado, também não se admite certas convenções coletivas que flexibilizam, além dos 5 minutos, os chamados minutos residuais, no início da jornada, que antecedem e que sucedem a jornada de trabalho, OJ 372 do TST. Também há uma certa restrição por parte do TST em limitar certas cláusulas de algumas convenções coletivas que limitam o número de horas que possam ser caracterizadas como horas de trajeto. Então, veja, de uma forma incipiente, o próprio TST, considerando certas normas convencionais ou em acordos coletivos de trabalho, tem sim procurado restringir a validade destas cláusulas. Está correto o TST? Sim. Por que o TST está correto? Porque o TST tem valorado que certos campos do direito do trabalho, no aspecto individual e no aspecto coletivo, não podem e nem devem ser objeto de atuação dos seres coletivos. E eu diria que boa parte dessas matérias que eu pensei rapidamente são matérias atreladas ao aspecto da duração da jornada de trabalho e com relação à medicina e segurança do trabalho, que são campos muito especiais do direito do trabalho e que não podem as entidades sindicais negociarem, sob pena de se regredir de um momento histórico, passando do modelo legal e retornando ao modelo negocial. Claro está, num modelo diferente. Não seria o negocial individual, seria o negocial coletivo. Contudo, o negocial coletivo, ele deve, mesmo assim, ter um mínimo. Ponto. E finalizando, qualquer norma coletiva que vá além dos incisos 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal, que é exatamente redução de salário, acordo de compensação e turnos ininterruptos, esta negociação coletiva tem que ter uma visão no seu contexto. Ela não pode representar pura e simplesmente a revogação, mesmo que temporária, de certas normas legais. Deve ela dar um acréscimo para que, neste acréscimo, o que seja retirado, mesmo que de uma forma temporária, seja passível de ser mantido o equilíbrio. Porque se assim o for, e eu diria, estou diante de uma plateia
sindical, boa parte, nós não podemos negar que não são todos os sindicatos que têm o poder de força, poder de barganha dos grandes sindicatos. Se for assim, um grande número de trabalhadores terão direitos, não poderíamos dizer assim, postos de lado por um momento transitório, que pode se tornar até algo permanente, sem que se tenha uma contrapartida, um convênio médico, um ticket coxinha, o nome que se dê. Mas algo precisa se ter além do mínimo legal. Então, acredito eu que o Estado brasileiro, como o Poder Judiciário trabalhista, ele é heterodoxo. Somos mais de quase 1.500 varas, são 24 tribunais regionais, é uma realidade continental. Como não há uma unidade de pensamento no Poder Judiciário, também não há uma unidade de pensamento no movimento sindical. De forma isolada, com todo o respeito, pensar o juiz A ou pensar o juiz B não é dizer da realidade do Poder Judiciário. Também dizer que haveria ou não a contratação, eu diria, se aquela pessoa é um ex-sindicalista e fez o concurso público, por lei, ele vai ser contratado. Por que ele vai ser contratado? Porque a lei lhe dá este direito. Fez o concurso, obteve a nota, está dentro do número de vagas, ele será contratado. Então, veja, a harmonia não existe. O que existe é o equilíbrio que se faz a cada momento. A nossa paz de espírito, ela existe como objetivo, mas não como algo que seja inerente à nossa qualidade de seres humanos. A paz de espírito é um dever ser moral de cada um de nós. Porque o dia que eu puder dizer assim, eu sou a paz de espírito, eu vou dizer assim, eu sou a cópia perfeita de Deus na terra. E isso eu sei que eu nunca vou ser, e nenhum de vocês. Como também dizer assim, o modelo legal é intangível. Não é, muito pelo contrário. A flexibilização está aí, mas não como uma visão de precarização, mas sim como uma visão de se trazer algo a mais para o universo de nós, trabalhadores, e da classe e das categorias. Ponto. A doutora Ivani fez um destaque, colocou a súmula 331 como um critério de flexibilização. Eu ouso discordar. Súmula 331, para mim, não é critério de flexibilização. Em primeiro lugar, porque a terceirização não tem regulamentação legal. Genérica, não. Tem alguns en passants, que é o artigo 455, do empreiteiro e do subempreiteiro, a OJ 91, a Lei 6.019, algumas regras dentro do direito administrativo. Onde começou a terceirização para valer no Brasil no final da década de 60. Mas a súmula 331 tem uma espinha dorsal que regula a terceirização em termos genéricos. E é uma espinha dorsal cujos valores surgiram dentro do Poder Judiciário. A súmula 331 é uma demonstração viva da importância que o Poder Judiciário trabalhista dá aos anseios da classe dos trabalhadores. Diante da ausência de regulamentação, veio o TST e disse: há limites para a terceirização. E com base nesta súmula, nós reconhecemos inúmeras fraudes. E, em segundo lugar,
Com base nesta súmula, quantas empresas tomadoras pagam os créditos dos trabalhadores empregados da prestadoras? Mas, em contrapartida, poucas são as pautas de reivindicação, pelo menos nos dissídios a mim trazidos, que trazem cláusulas procurando vedar a terceirização no seio da categoria. Poucas. Senhores, terceirização é uma forma de se manter a desigualdade social, porque eu mexo no aspecto comutativo e no aspecto sinalagmático do contrato de trabalho. É em função do salário base que giram todos os demais direitos. Evitar terceirização é evitar a precarização. Muitos poderiam defender assim, mas se dão postos de trabalho. Claro que dão, não vou negar isso. Mas de pessoas que ganham menos do que se fossem empregados da empresa tomadora. Eu vou ser sincero, e não estou querendo criticar nenhum sindicato. Um porteiro de um condomínio ganha na minha cidade perto de R$1.000, se eu não estiver enganado. O piso de um porteiro terceiro é R$150 ou R$180 a menos. Isso é quase 20%, se não for um pouco maior. E muitas dessas empresas prestadoras, a empresa surgiu. Rompeu-se o contrato da prestação, rompem-se os contratos de trabalho. E isto sem se pagar direitos trabalhistas. Para mim é vergonhoso, e não vou negar. Nós temos ascensoristas nos nossos prédios, que são pessoas adoráveis, que estão no tribunal há 15 anos, passaram por um N prestadoras, e muitas delas, às vezes, não pagam as verbas trabalhistas. Isso é vergonhoso. Por quê? Falta de critério de terceirização. Terceirização é uma forma de precarização. Tá ok? Com isto, eu encerro a minha exposição, vou deixar para os demais, e até a próxima vez. Agradeço o convite, é sempre uma honra poder falar aqui no meu tribunal e em qualquer outro lugar. Meu muito obrigado. Bem, obrigado, professor Francisco. A doutora Ivani me pediu réplica por conta da terceirização. No final de tudo. Ela travou um debate aqui. No final. Eu estava ouvindo. Eu vou passar em primeiro lugar aqui. Ela disse que no fim ela reforça o posicionamento dela. Vou passar em primeiro lugar aqui para os nossos debates o Dr. César Augusto de Mello, que é advogado atuante junto ao movimento sindical aqui. É presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de São Paulo e da Comissão Nacional de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB. Passo a palavra ao doutor para que teça suas considerações. Então, ok, obrigado. Só corrigindo, doutor Renato, eu sou membro da Comissão Nacional de Direito Sindical, presidente aqui em São Paulo. Okay? Tá bom. Eu cumprimento aqui a presidente do TRT, a doutora Silvia, pelo evento. Cumprimento também a presidente da Escola Judicial do TRT, desembargadora Leila Shevchuk. É isso. Presidente da UGT, doutor Ricardo Patá, que idealizou e organizou esse evento. O presidente da mesa, doutor Renato, o juiz Renato, desembargador Ivani Contini Bramante, o desembargador Francisco Jorge, doutora Célia, do Ministério Público do Trabalho. Os advogados, advogadas, dirigentes sindicais e estudantes aqui presentes, muito obrigado pelo prestígio. Eu vou ser bastante breve, eu sou um advogado militante, eu não tenho título de doutorado nem mestrado, eu parei no advogado, e hoje tem audiência à tarde, inclusive. Então, a minha experiência é bem prática, tá? É a experiência do dia a dia, de participar de assembleias e de fazer audiências nos tribunais, aqui no TST,
menos aqui, mais TRT Campinas e nas varas de trabalho do Brasil, aí, de São Paulo. E, por coincidência, acabei militando no movimento sindical e trabalhando para Sindicato de Trabalhadores. Bom, eu ouvi aqui o Dr. Bernardo Cabral dizer que a Constituição de 88, ela surgiu num momento de dicotomia mundial, comunismo e capitalismo. E essa Constituição está aí. Até hoje, com algumas alterações, mas nessa área do artigo 7º e 8º ficou do jeito que estava logo que foi promulgada. Bom, de lá para cá, o mundo mudou, mas muito rapidamente. Você pode verificar no dia a dia, eu anotei aqui, ó. Bom, a internet já mudou muita coisa. Ela apareceu de uma hora para outra aí e alterou a vida do trabalhador, do empregador, do cidadão, da família. Você vê hoje todo mundo aí digitando na internet e conversando com alguém. Mas não surgiu só isso, não. Surgiu categorias novas, telemarketing, motoboy, surgiu padaria para cachorro, tem uma lá no meu bairro, só vende lavanderia para cachorro, animais. Surgiu a possibilidade reconhecida da união estável de pessoas do mesmo sexo, em que você prevê na categoria, na convenção coletiva, que seja estendido o convênio médico para o companheiro ou companheira do mesmo sexo. Nós temos previsão nisso na nossa convenção. Facebook já está dispensando gente por justa causa aí, aplicando pena por justa causa. Nós estamos num mundo novo. E num mundo novo que a economia está globalizada. Um problema que vem a ocorrer na economia da Índia ou da China, que não tem proteção nenhuma aos seus trabalhadores, atinge diretamente o trabalhador aqui no Brasil, na área de confecções, na área de calçados, porque a competição é desleal. Só que lá, o trabalhador, vocês leem isso, não tem proteção nenhuma. Ele manda bilhetinho nos brinquedos, outro dia chegou nos Estados Unidos pedindo socorro. Me tire daqui, eu não tenho direitos. Vocês viram isso na internet? Aqui não, nós tratamos o trabalhador de forma decente. O Brasil deliberou por isso a sociedade brasileira em criar uma Constituição Federal e uma legislação infraconstitucional, dando uma certa dignidade a esse trabalhador. E nós temos uma das maiores, eu acho que é a maior legislação trabalhista do mundo. Ela é protecionista. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Agora, até que ponto nós podemos... A Constituição Federal foi interessante. Ela valorizou a negociação coletiva no artigo 8º, mas no artigo 7º ela trouxe, sim, institutos da CLT engessados nos 34 incisos do artigo 7º. Tirou ali os institutos que estavam na CLT, uma grande proteção para o trabalhador brasileiro. Isso num determinado momento, mas... Em caso de globalização econômica e crises, como é que nós podemos flexibilizar para tentar manter o emprego daquele que está no chão da fábrica ou no comércio? Eu acho que aí entra o papel dos sindicatos na negociação coletiva. E tem temas que nós, do movimento, não adianta falar, nós vamos ter que enfrentar temas, ganhe quem ganhar para presidente aí, e agora mudou a configuração do Congresso Nacional, vai ser mais difícil, mas vamos ter que enfrentar temas espinhosos. Não só os sindicatos de trabalhadores, mas os sindicatos dos empregadores também, porque a representação deles é terrível, é deficitária, como a nossa. De cada 10 sindicatos, eu acho que 4 tinha que fechar de plano, assim, ó, estou riscando, estou sendo bonzinho, que arrecadam e não tem contrapartida. Sindicato patronal também, é péssima a representação desse sindicato com as empresas pequenas que estão lá. Doutor Ivo é de um grande sindicato econômico que tem uma atuação, mas é exceção à regra, como é o sindicato da indústria, química em São Paulo, ou o Sindicato dos Metalúrgicos Trabalhadores em São Paulo, mas nós estamos num país continental, com diferenças absurdas. Eu, depois que saí para andar pelo Brasil, aí, em audiências aqui fora, até a configuração na Justiça do Trabalho é diferente, a condução, entra gente, sai gente da audiência. Agora, vocês imaginam no Amazonas, em Tocantins, Roraima, lá tem trabalhadores trabalhando em pequenas empresas, indústrias. A necessidade deles é uma e a nossa aqui em São Paulo é outra, com certeza. O piso do metalúrgico aqui é pouco até, avançou, é uma categoria de embate, de greves, mas é pouco para viver em São Paulo. Mas numa cidade chamada Rubiácea, que tem 4.000 habitantes, o que ganha um metalúrgico aqui, lá ele tem uma vida de rei, o trabalhador. Ele mora pertinho do serviço, ele tem o posto de saúde. É diferente, o Brasil é continental e nós tratamos todo mundo como se fosse a mesma coisa. E aí acontece o quê? Esse tema de representação nós vamos ter que entrar, de terceirização nós vamos ter que entrar no ano que vem discutir isso aí. Por quê? O Poder Judiciário, Executivo e Legislativo terceirizam. Está aqui, ó. Todo mundo terceiriza, onde é possível terceirizar.
Sabe quem terceiriza também? As empresas. E sabe quem foi o primeiro a terceirizar? E eu fui terceirizado? Os sindicatos. Eu cheguei para trabalhar com carteira registradinha, lá anotada, bonitinho. Sabe o que eles propuseram a terceirização? Fui eu. Graças a Deus que eu fui terceirizado, que minha profissão não compete ter horário, assinar lá ponto, sair, entrada. Eu sou advogado, eu sou um profissional liberal, eu preciso estar eu preciso estar a hora que ele precisa que eu esteja lá. Mas foram os sindicatos. Então vamos bater na terceirização? Calma aí. Vamos bater na precarização de direitos. E é inevitável discutir, a terceirização não tem quem acabe com isso. Isso não tem conversa, isso é balela, é conversa fiada de gente que está tentando induzir o trabalhador a erro. Você tem que lutar para que haja uma terceirização sem precarização. E, por fim, flexibilização ou adequação das necessidades de certas situações. Não há como não flexibilizar em algumas situações, gente. Como eu disse, eu dou um exemplo para vocês. Eu acabei de receber e li para os colegas aqui, olha o mundo novo que nós estamos vivendo. Preste atenção. Olá, obrigado por me acertar no Facebook. Morei algum tempo em Rubiácea. Minha pequena família também morava lá. Atualmente estou em Portugal e moro há 10 anos. Tenho visto que o senhor trabalha com o direito do trabalho. E vou fazer uma pergunta e ficaria imensamente grata. Uma grande onda de empresas brasileiras andam a transferir o serviço de call center do Brasil para cá. Provavelmente pelos incentivos fiscais e também pela falta de leis que protegem os trabalhadores cá. A pergunta é, se a empresa é brasileira e só irá contratar brasileiros para atender consumidores do Brasil, não teriam eles que seguir o Estatuto do Trabalho Brasileiro? Exemplo, carga horária, direitos. Peço desculpa pelo incômodo, obrigado. WhatsApp, Facebook. Vai lá, 10 anos lá. Portugal. O que representa isso? A empresa está saindo daqui indo para lá. Está empregando o brasileiro, eu atendo aqui achando que eu estou falando com um brasileiro, é um brasileiro, mas em Portugal. Eu compro roupa da Hering Bermuda, porque eu sou nacionalista, vai comprar de fábrica brasileira, outro dia vi a etiqueta, é feito na Índia, minha bermuda. Meu Deus, e quem produz? Então, cadê o trabalhador daqui? Ele parou... Gente, o movimento sindical tem que tomar juízo nesse sentido de saber que flexibilizar não é retirar direitos. Se retirar, está morto, porque a CLT é um patrimônio do trabalhador brasileiro. Ninguém consegue retirar. Agora, você tem que amoldar situações. Por exemplo, São João da Boa Vista. Ontem... Eu nasceu lá? Olha que maravilha. Tem uma linda cidade. Tem uma empresa, olha a situação, uma empresa concede um belo de um café da manhã para os trabalhadores, para os operários. Tem 1.500 trabalhadores abrasivos. Bom, um sujeito foi para a Justiça do Trabalho, fez as provas e disse, esse tempo que eu fico lá é à disposição do empregador. E provou que era disposição lá, fez a prova dele, não sei, um caso isolado. E entrou na Justiça. A empresa falou, vou cortar, gente, esse benefício, porque aqui ninguém fica à disposição, é um café muito poupudo. Aí o sindicato agiu, né? Vamos lá verificar, realmente. Conversou com os trabalhadores, não, realmente, ninguém ficou... Ele chega antes, que ele mora perto da empresa, tem um belo de um café da manhã, por que tomar café da manhã em casa? Ele não é chamado para trabalhar, não. Agora, quem tem segurança para colocar isso em acordo coletivo e dizer, olha, ele vai ficar 10 minutos ali ou 15, mas para tomar café. Você não tem essa... O que vai acontecer? O empregador vai retirar esse benefício. Fala, não vou correr mais risco, porque aí não tem ninguém à disposição. É vantagem? Redução de intervalo para jornada, entre jornadas, 1 hora para meia hora. Tem que ver caso a caso, é saúde, mas depende. Quintino, da Tigre, né? Lá o sujeito opera calandra, máquina injetora, esse cara tem que descansar 1 hora, com certeza, porque é pesada a coisa, né? Olha o Quintino, você sabe que é feio o negócio, pesado o trabalho. Agora, lá em Rubiácea, tem 4.000 habitantes, tem uma loja de móveis lá do comércio. Tem 3 funcionários lá, um é filho, os outros 2 são amigos, trabalham na cidadezinha. Ele tentou diminuir a jornada do menino que trabalha naquela lojinha que entra, eu conheço a cidade, entra um cara a cada 15 dias lá, mas tentou diminuir a jornada de trabalho do rapaz que ele está empregando lá com um piso, que seja o que for, mas está lá, para que ele pudesse pegar o ônibus da faculdade e estudar em Araçatuba. Ele pode fazer isso com segurança, diminuir esse intervalo e dizer, poxa, aqui não precisa descansar, não, ele almoça aqui ao lado, a casa dele está 3 casas além da loja. Então, assim, o que a gente pede é que os sindicatos tenham, assim, esses casos sejam olhados com maior atenção no dia a dia. Cada caso é um caso, nós temos um país gigantesco que
exigem determinadas coisas num lugar, outro não, certos costumes, que a gente tem que observar isso. Agora, saúde sempre em primeiro lugar, mas cada caso, eu tenho certeza, o direito não é estático assim, dizer, olha, a solução está aqui nessa súmula, está aqui nesse artigo da lei. Isso não funciona. Num Brasil gigante, que está inundando lá no sul, as casas tudo caindo com água boa, e aqui não tem água. Então, nós estamos num país gigantesco, com necessidades diferenciadas. Agora, o básico, o tribunal tem feito, é óbvio, de controlar isso. Tem sindicato também que vende a alma para o diabo. Tem. Não, nós vamos fechar os olhos para isso? Agora, esses maus sindicatos têm que ser punidos. Então, qual o papel eu, enquanto advogado? Cidadão. Eu não tenho partido, eu não tenho cor, bandeira. Eu nasci em 62, depois veio o golpe militar. Eu não tive liberdade, eu só trabalhei, tudo bem, não me arrependo, mas eu entendo que nós temos que ser cidadãos acima de tudo e olharmos com muito cuidado isso. Na OAB, eu vou tentar trazer as centrais para resolver. Não dá para mudar a Constituição, é difícil. Pluralidade, unicidade, é unicidade, vamos transitar dentro da unicidade. E dentro disso, reconstruir talvez a CLT, trazer novos conceitos de categoria, resolver essa questão de contribuição que tem que ser aprovada em Assembleia. Ninguém gosta de pagar compulsoriamente, gente, só imposto, não tem jeito. Você pagar contribuição sindical para um sindicato que não faz nada para você, tanto empregador como empregado, não vai. Então vamos aprovar em Assembleia isso de maneira clara, cristalina, para o sujeito entender o que é aquilo, para que funciona aquilo. Aí sim vão sobrar os bons sindicatos, e tem vários. Tem vários sindicatos bons que estão dispostos e trabalham em prol da classe trabalhadora. Muitos avanços conquistados. Agora, não posso fechar os olhos para isso. Nós vamos no Conselho Federal, tem vários temas que convergem, as centrais convergem. Então, contribuição, número de dirigentes sindicais. Vocês viram agora os cartórios interferindo no número de dirigentes sindicais. Olha que cipoal de decisões. O doutor Ivo tomou frente. Eles não registravam se tivesse mais do que 3 anos de mandato, agora com 15 anos de mandato, 10 anos, é um absurdo, mas 95% tinha até 4 anos de mandato. Então, a gente precisa repensar, e não é conversinha não, porque agora tem que ser agora, independente de quem ganhe, tem que ser agora essa mudança, e eu sinto que converge, porque tinham centrais que tinham um pensamento X, Y, mais verde, mais amarelo, mais vermelho, agora está todo mundo mais ou menos entendendo o mecanismo, dizendo, nós precisamos nos unir e resolver problemas que são de todos, e que acabam atingindo os trabalhadores se nós não resolvermos. Eu acho que passa por aí. O que eu peço é que os tribunais vejam caso a caso esses acordos coletivos que são celebrados para situações específicas. Essa é uma realidade, não tem jeito. Às vezes a impressão é que você está retirando direitos, mas chame então o sujeito que é o beneficiado do acordo para que ele fale lá no processo, instrua uma coisa que seria de matéria de direito, chame para instruir. Deixa eu ouvir esses caras aí, deixa eu ver se esse sujeito está sendo atingido. Funciona assim? Está bom para você ou não? Ou é mentira o que está escrito no acordo? Se for mentira, puna quem praticou esse ato que prejudicou o trabalhador. Eu acho que essa é uma nova realidade. Não dá para fugir dessa coisa de globalização, de flexibilização, dessa nova realidade mundial. Se a gente ficar debatendo, olha, não podemos mudar, isso é garantia, isso é conquista, não muda nunca. Não, nós temos que manter empregos, é o mais importante. É melhor ele ganhando menos numa crise de um determinado segmento do que ele desempregado. Isso é uma lógica, não existe como você falar contra isso. Fala os teóricos, fica aqui nos gabinetes ou nas altos escalões discutindo, mas vai falar com ele que perdeu o emprego lá e tem família para sustentar. Se ele quer ou não que modifique alguma coisa momentaneamente que seja. Então, é esse alerta que eu dou. A OAB vai fazer isso, eu estou autorizado, tem um grupo de advogados e membros da comissão, da área patronal, da área de trabalho, nós vamos tentar fazer isso, mas desde que haja consenso. Se há briga entre nós, sindicatos, não tem jeito de fazer nada, porque um já bate no outro. Então, tem muita coisa que há consenso, quero envolver o judiciário, inclusive varas especializadas, talvez, em acidentes de trabalho e direito coletivo e sindical nos grandes centros. Talvez haja necessidade nesse momento já no São Paulo, grande ABC. Isso aí é uma discussão também que a gente vai levar à frente. Então, resumidamente, é isso, não é um desabafo, mas é a parte prática que eu conheço do dia a dia aí. É assim que eu vejo essa situação toda e espero que a gente possa avançar nisso. Eu acho que vamos nesses 4 anos. Eu tenho certeza que nós vamos avançar nisso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César. Agora eu passo a palavra à doutora Célia Regina Camacho Stander, que é vice-procuradora-chefe aqui da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região,
aqui de São Paulo, e com quem tenho o grande prazer de dividir as salas de aula, que nós somos colegas no doutorado da USP em Direito do Trabalho, e passo a palavra, então, agora para suas considerações. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, meu colega juiz Renato Sabino, parabenizo pelo excelente encontro com todos, debate, eu vou sair daqui muito mais enriquecida. Doutora Evani Bramante Contini, que foi minha colega de Ministério Público, quando ingressei, é um exemplo. O meu colega de trabalho, doutor César Augusto, fomos empregados na mesma empresa. Doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que eu admiro sempre que assisto suas sessões. É muito difícil, cumprimento todos os colegas que permanecem aqui até essa hora. O debate está excelente, mas é extremamente difícil falar por último, porque tudo, absolutamente tudo que eu havia rascunhado já foi falado aqui. Então, de maneira que eu vou resumir ao máximo, eu começaria a minha fala falando do capital flexível de hoje, né? Não é possível tratar do assunto flexibilização sem abordar o atual estágio do capitalismo, né? Que muda de mãos com uma rapidez espantosa hoje, já não está mais preso a estados, né? Então, direitos sociais que os estados conquistaram, né? O capital muda de mão com muita facilidade. O capital hoje se fragmentou, o sistema produtivo concentra grandes empresas enxutas e grandes números de empresas menores precarizadas, né? Totalmente, com mão de obra totalmente precarizadas. Isso tudo fruto desse terceiro espírito do capitalismo, né? Aqueles que estão nas empresas têm metas a cumprir, são individualistas, se lhes retirou a solidariedade que existia, de forma que, não querendo imitar Regina Duarte, mas eu tenho medo, tenho muito medo desse capitalismo que está aí, né? E como o trabalhador vai sobreviver nessa gestão por estresse que hoje se instaura com toda a força nas empresas, com esse individualismo exacerbado, com essa intermediação fraudulenta de mão de obra que costumamos chamar de terceirização no Brasil, que não é terceirização coisa nenhuma, é simples intermediação de mão de obra. Daí a súmula, né? A súmula faz a diferença. Atividade meio especializada pode ser chamada de terceirização, desde que ausente a subordinação e a rotina. E as outras hipóteses é mera interposição fraudulenta de mão de obra, né? Esse mundo é muito assustador, extremamente terceirizado, fragmentado, individualista. E aí nós vamos falar de uma legislação que já se flexibilizou ao extremo. Uma legislação que, como disse os colegas da parte da manhã, tem artigos da Constituição que até hoje não foram implementados. A relação protegida de emprego ainda está à espera ainda de um projeto de lei que a implemente. Nós denunciamos a Convenção 158, nós temos relação de trabalho ainda com muitos direitos trabalhistas, como disse meu colega César, mas muito pouco implementados. E esse sistema perverso de capitalismo atual, ele gera práticas discriminatórias, com grande prejuízo à saúde mental das pessoas. Hoje a gente vê o trabalhador que padecia de distúrbios osteomusculares está com patologia psiquiátrica, por causa do ritmo de produção, da fragmentação, da falta de formalização, do individualismo, da mudança rápida de mão, da multifuncionalidade. Hoje temos todos multifuncionais. Isso tudo é muito perverso. E a legislação trabalhista já está bastante flexibilizada, no meu modo de ver. De maneira que eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a flexibilização in pejus,
fora daquelas hipóteses estritamente previstas na Constituição. E, ainda assim, com todas as garantias de que falou a doutora Evani, flexibilizando impégios apenas onde a Constituição menciona expressamente e ainda com todas as garantias de conhecer o que se está fazendo, e não flexibilizar sem conhecer, com dados objetivos, a realidade que se está pautando. Agora, o modelo sindical brasileiro, que foi tratado na parte da manhã, também ia abordá-lo, mas também já vou cortar a minha fala, só lembrando que 40% dos nossos sindicatos arrecadam contribuições e não tem norma coletiva vigente, como foi dito na parte da manhã. Então, esses sindicatos vão flexibilizar também? Então, assim, a negociação coletiva, me parece que ela não atingiu ainda toda a legitimidade que ela pode ter quando nós reformularmos o modelo sindical brasileiro. É, obviamente, a parte da manhã é antecedente, né? Só podemos falar em flexibilização, impégios, responsável, na forma como a doutora Evani expôs, após passarmos por uma reflexão muito forte do sistema atual do modelo sindical brasileiro. Há sindicatos bons? Há sindicatos bons. Existem os demais, né? Todos vão poder flexibilizar? Como é que vai ser essa representação? Os trabalhadores se sentem realmente representados por aquele sindicato? Eu fico muito revoltada quando tenho que entrar com ação contra sindicato, porque não é o meu papel. O meu papel é me preocupar com o trabalho análogo ao escravo na cadeia fragmentada dos têxteis. O meu papel é implementar as normas de medicina e segurança do trabalho, do telemarketing. Não é ter que me preocupar com sindicatos que destroem o projeto de inclusão social da Constituição, que mencionou meu colega Ricardo. Existem esses? Também existem, né? Magistratura, Ministério Público, sindicatos, né? Bons e maus em todas as partes. Eu vejo com muita dificuldade, então, flexibilizar impégios fora dessas hipóteses estritas e ainda muito cercada de todas as garantias. Não gostaria e não gosto de ter que entrar com ações, principalmente a ação declaratória de nulidade de cláusula de acordo com convenção coletiva, porque vejo que o sindicato precarizou, concordou com interposições fraudulentas de mão de obra, como já aconteceu. Já encontrei na minha vida profissional norma coletiva que simplesmente determinava a substituição dos empregados por prestadores de serviço, porque ganhavam a partir de determinada quantia. Evidentemente, a precarização, a falta de formalização do vínculo de emprego não vai ser tolerada, qualquer que seja a quantia. Se estiverem presentes as características da relação de emprego, estiver inserido na empresa, vai ser empregado, qualquer que seja o nome que se atribua. E eu vejo, paralelamente a esse medo da flexibilização em impégios, a possibilidade dos sindicatos atuarem na flexibilização de uma forma a adaptar as realidades, né, das categorias, que o sindicato realmente conhece com mais profundidade, peculiaridades de cada categoria. Então, obviamente, flexibilização para melhorar a situação do trabalhador vai ser sempre bem-vinda, e há uma série de normas em que o sindicato pode construir a solução para aqueles casos, né? Eu lembro que fazia diligências nas operações Espantagatos de São Paulo, com o Sindicato da Construção Civil, e lá eu aprendi que a principal norma de medicina e segurança do trabalho na construção civil é dar café da manhã robusto para os trabalhadores. Não é qualquer café da manhã. Café da manhã reforçado, porque ele despende uma energia superior e eles, quando sobe lá em cima, ele pode cair mesmo. Então, assim, olha só, é uma norma de medicina e segurança do trabalho? Eu não tenho dúvida. Nessa área em que a fadiga é extrema, e está onde? Está na NR? Não está na NR, está na Convenção Coletiva de Trabalho. Olha a importância de se conhecer a categoria e de construir positivamente normas. Hoje nós discutimos, nós estamos em medidas de aprovação da NR 38, por exemplo, que é a NR que vai tratar de embarcados em plataformas de petróleo. Uma atividade totalmente sui generis, né, especial. Quem conhece essa realidade? Petroleiro, né? Ou embarcado.
Nós podemos conhecer, mas para nós vai ser muito difícil. E essa norma que está para ser aprovada, está em discussão, ela prevê várias hipóteses em que o sindicato, ao lado das estruturas de medicina e segurança tradicionais, vai poder construir uma proteção maior para aquele trabalhador, né? A própria CIPLAT, que está prevista nessa norma, vai poder ter organização pautada por critérios sindicais, que os sindicatos elegeram. Então, olha só, a flexibilização para complementar e dar especificidade às normas, exatamente isso que o sindicato, né, pode contribuir no ordenamento jurídico brasileiro, né? E aí, eu queria, então, propor, esse seminário foi muito bom, então vamos de mão dadas, né? Sindicato e Ministério Público, né? Não nos dispersemos muito, vamos de mão dadas. Muito obrigado, doutora Célia. Eu vou pedir, então, que o doutor César faça a entrega do certificado de palestrante para a desembargadora Ivani. E que a doutora Célia faça a entrega do certificado para o desembargador Francisco. Bem, chegamos aqui ao final do nosso seminário. Você, muito breve mesmo, eu gostaria de agradecer aqui a todo o apoio na realização deste evento, a todo o apoio recebido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pela EJUD da 2ª Região. Faço agradecimento em nome da doutora Leila Shevchuk, que está aqui presente, a nossa diretora. Agradeço também a presença e a todo o apoio também recebido pelo doutor Ivo e pelo doutor Patá, que aqui, nas pessoas de quem eu homenageei, todos os participantes do movimento sindical, porque não seria o caso da gente ter todo esse evento, toda essa discussão, se não fossem os atores sociais de todo esse movimento. Eu agradeço, fico muito feliz mesmo. Vim para cá hoje isento de qualquer ideologia, porque eu vim exatamente no espírito que a gente fez esse congresso, que a gente fez esse seminário. Quando nós discutíamos, eu sempre pensava o seguinte: já fui a muitos seminários e eu percebo que existem dois tipos de seminário. Tem aquele seminário que eu saio com um monte de coisa anotada, porque é aquele seminário mesmo para eu aprender, e tem o tipo de seminário em que eu aprendo, mas eu também vou sair daquele seminário com dúvidas para eu poder pensar. Dos dois painéis, eu fiz aqui as minhas anotações, e mais do que anotações, eu estou com um monte de ponto de interrogação, está cheio de pergunta aqui. E esse era o meu objetivo, que eu espero que também, o que aconteceu comigo, eu espero que tenha acontecido com vocês também. Não sair daqui com uma resposta pronta, porque eu acho que daí a gente não precisaria ter toda essa discussão, todo esse debate com posicionamentos, mas sair daqui com mais dúvidas e reflexões, que é efetivamente, eu acredito, que o objetivo. Eu agradeço a vocês por me ajudarem a pensar o direito sindical, o direito coletivo, porque enquanto magistrado, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que eu sempre tenho muito mais a aprender, e aprender não só nos livros, mas aprender na prática, aprender no dia a dia. As histórias que eu ouvi hoje, todo o processo histórico, toda a realidade das categorias, eu acredito que com certeza vamos fazer daqui para frente um magistrado melhor. E eu convido vocês a fazer essa mesma reflexão. Pensemos o direito sindical, pensemos um mundo melhor para todos os trabalhadores. Muito obrigado e faço o encerramento aqui.